seus olhos. Começa a falar com o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor cresça na minha vida, Senhor. Que o Senhor cresça dentro de mim. Que o Senhor cresça na minha mente, nas minhas emoções, no meu coração. Cresça, Senhor. Cresça. Meu Pai, que a Tua virtude possa me encontrar nessa noite. O Teu poder, a Tua graça, a Tua unção. Eu preciso do Senhor. Quantos podem declarar isso, igreja? Você precisa dEle para tomar as suas decisões. Você precisa dEle para ser fortalecido, para ser ajudado no dia difícil. Pai, nós dependemos de Ti. Dependemos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Nos ensine os Teus caminhos, meu Pai. Fortaleça o cansado, o abatido, o fraco. Sim, meu Pai, que o Senhor possa trazer sabedoria. Sabedoria, Pai, necessária para que venhamos a tomar as decisões certas, para que venhamos a ter o discernimento daquilo que precisamos fazer, daquilo que precisamos, oh Deus, agir, decidir. O Senhor tem a sabedoria, o Senhor tem a direção certa, o Senhor tem a graça, a misericórdia, a bondade, o amor. Que o Senhor possa crescer em nossas vidas. Que a Tua presença possa inundar o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração. Que possamos sair daqui hoje, Senhor Deus, diferente como entramos, cheios de fé, de expectativa, de tudo aquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Aleluia, igreja. Levanta a sua mão e fala assim: o meu Deus. Mais forte, fala: o meu Deus é um Deus do sobrenatural. A palavra de Deus diz que aquilo que é impossível para nós é possível para Ele. Talvez você entrou aqui, igreja, com algumas causas que aparentemente parecem ser impossíveis. Você tem enfrentado lutas, batalhas. Você que está em casa, você tem enfrentado crises, conflitos. Você tem enfrentado alguma notícia ruim que chegou até você. E nós estamos aqui para declarar que vai haver milagre na tua vida, que vai haver colheita, que o sobrenatural do Senhor está disponível para nós. O sobrenatural de Deus, Ele pode mudar a tua história, Ele pode mudar o rumo da tua história, Ele pode te curar, te libertar, te prosperar. Deus pode abrir portas. Esse Deus é um Deus tremendo. Esse Deus é um Deus sobrenatural. Ele luta por você, Ele te ama, Ele tem o melhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. O que nós temos que fazer é acreditar, é buscar, é entregar as nossas vidas, o comando do Senhor. É falar: Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho fé. E se eu tenho fé, eu tenho tudo. Sim, meu Pai, eu venho colocar a minha fé no Teu altar. Eu quero desafiar você que está participando da campanha nessa noite a pegar a tua filipeta. Você que não está com a filipeta, pode levantar a sua mão. Nós vamos até você entregar a filipeta. Você que está participando da campanha em prol dos seus alvos, em prol dos seus objetivos, é hora de você exercer a sua fé. É hora de você colocar a sua fé e falar: Senhor, o Senhor vai crescer sobre cada pedido de oração, sobre cada alvo de oração que eu tenho na minha vida. Eu creio que as tuas mãos serão liberadas sobre a minha vida. Eu quero que você, igreja, você que está participando da campanha, eu quero que você venha aqui no altar, a gente orar por você. Nós oramos pelas suas causas, orar pela tua vida, orar pela tua família. Vem aqui, colocar a sua vida diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E se você que está em casa, você pode pegar um pedaço de papel, pegar um óleo, colocar a sua mão sobre esse pedido de oração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos declarar esse refrão, daqui a pouco nós vamos orar por vocês. Amém. Pega a tua filipeta, levanta lá no alto, igreja. Vamos orar por elas, vamos orar por cada pedido. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti nossos alvos de oração. Estamos diante do Teu altar e cremos que deste lugar há uma fonte. Cremos que deste lugar flui os rios que descem do trono de Deus. E eu creio, meu Pai, que o Senhor está operando milagre nessa noite. Os Teus olhos estão passando sobre cada pedido de oração, sobre cada família que é representada.
Meu Deus, eu venho profetizar nesta noite a bênção do Senhor. Eu venho profetizar sobre cada alvo de oração, sobre cada pedido, sobre cada vida, Senhor, a tua intervenção. A palavra diz, meu Pai, ó Deus, onde dois ou mais estiverem, ó Deus, acerca de algum assunto reunidos, ali o Senhor estará. E nós estamos aqui com a convicção e a certeza que a tua presença está aqui. E aonde a tua presença está, há milagre, a cura, a libertação, a resposta. E eu venho profetizar, meu Pai, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre cada pessoa que está nos assistindo em casa. Meu Deus, um tempo de cura, um tempo de portas abertas, um tempo de prosperidade, um tempo em que os teus anjos estão sendo liberados para trabalhar por cada pedido, para trabalhar por cada família. Obrigado por todos os milagres que o Senhor já liberou sobre a minha vida, sobre a minha casa e minha família, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga, vamos pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Vamos soltar os vídeos, daqui a pouco nós voltamos, em nome de Jesus. O Espírito de Deus vai te empoderar através da sabedoria. O que você faz são frutos da sabedoria. Sem sabedoria você não vai em lugar algum. Em 2011, eu estava super bem, eu tinha começado a faculdade e de repente tudo começou a ficar complicado, difícil, muita depressão, muita tristeza, muita solidão, porque nessa hora você acaba ficando muito só. Nos momentos de solidão, a rádio me fazia companhia. Sara Brasil, rádio, para quem ama Jesus. Porque eu não conseguia conversar. Te leva a sair da cama todos os dias. Sonhos, desejos, pessoas. A vida passa muito rápido e é muito frágil. Por isso é preciso fazer cada momento valer a pena. O que você tem feito para viver dias melhores? Em julho, descubra-se, reinvente-se e viva dias de plenitude. Em todas as igrejas Sara. Que te leva a sair da cama todos os dias. Sonhos, desejos, pessoas. A vida passa muito rápido e é muito frágil. Por isso é preciso fazer cada momento valer a pena. O que você tem feito para viver dias melhores? Em julho, descubra-se, reinvente-se e viva dias de plenitude. Em todas as igrejas Sara. Julho, descubra. O mundo está sempre mudando. Mas a gente muda também. Há momentos que nos separam. Mas a gente sempre se reencontra. Ficamos sabendo que estão precisando de carinho aqui. Já pensaram de quantas missões bizarras a gente já saiu? A gente já derrubou avião, trem, tanque. Eu não vou nem falar daquele submarino, hein? Agora também tem carro voando? Quem é ele? O Jacob é irmão do Dom. Já faz tempo, hein, Dom? Maninho. Você sempre diz que não se dá as costas para a família, mas fez isso comigo. Agora sua famíliazinha tá no meu mundo. Todo problema seu é nosso.
Ele tem um exército particular. Precisamos de ajuda. Não acredito. E aí, como é que vai ser? Rápido. Olha, péssima hora pra te contar. Mas eu não dirijo. Irmão contra irmão? Isso vai ser interessante. Mas consegue matá-lo? Querido, puxa o freio pra mim. Põe no máximo. We the soldiers. Olha, a gente brinca com imã agora. É muito bom estar de volta. É pra gente derrubar aquilo? Segura! Eu passei a vida toda na sua sombra. Agora, você vai passar o resto da sua vivendo na minha. Hoje não. É sério, fita adesiva? Parece que tá indo na papelaria. Pode lançar! Não, Ted! Eu não quero morrer! Em várias etapas da vida, nós passamos por momentos difíceis. Todos os dias nós somos considerados como ovelhas que caminham em direção ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em certos momentos parece que tudo vai desabar. Existe um vazio que não conseguimos preencher com nada. Não existe bebida, drogas ou qualquer outra coisa que possa preencher esse vazio. Procuramos em vários e vários lugares, mas esquecemos do lugar em que encontramos não só algo para preencher esse vazio, mas um lugar onde encontramos abrigo, segurança e o sentimento mais importante de todos, o amor. Já chega de aceitar migalhas, já chega de aceitar um falso amor, já chega de viver longe desse amor. Chegou o momento de conhecer esse amor de perto, de viver intensamente esse amor. Chegou a hora de esquecer tudo e focar no que realmente importa. Revisão de vidas, o amor te espera. Glória a Deus, boa noite. Dê uma boa noite para a pessoa que está do seu lado aí. Que bom você estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Que bom, hein? Realmente Deus é um Deus tremendo e Ele tem algo para fazer na tua vida. Amém? Igreja, eu quero orar por você primeiramente. Eu quero que você feche seus olhos, que você possa colocar a mão no seu coração. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, nos apresentamos diante de Ti nesta noite, com um coração, meu Pai, disponível a ouvir a Tua voz, que a Tua presença possa nos tocar, que a Tua presença possa nos guiar, possa nos trazer a sabedoria, para que possamos avançar, meu Pai, como cristãos, como pessoas que confiam em Ti e nos Teus caminhos. Por isso abençoe cada pessoa que está nos assistindo em casa, aqui presencialmente, que o Teu Espírito Santo venha moldar a nossa forma de enxergar a vida, possa nos abençoar. Senhor Deus, nós permitimos o Teu agir, Senhor Deus, permitimos, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso bom Pai amado que tem cuidado de nós. Nós Te damos toda a honra, todo louvor, toda adoração, que o Senhor possa, ó Deus, reinar sobre nós, tomar o Teu lugar em nossas vidas, meu Pai, e que possamos avançar em todos os Teus caminhos, em nome de Jesus. A igreja diga
Amém. Nós estamos na campanha da plenitude, né? Quantos aqui acreditam que você vai viver dias de plenitude na sua vida? Diga, olha meu irmão, levanta um dedo assim de profeta, não um dedo de acusador, um dedo de profeta, e fala assim, meu irmão, você vai viver com dias melhores. Você vai viver dias sobrenaturais. Quantos creem nisso, igreja? Eu acredito muito nisso. Nós estamos debaixo de uma palavra, nossos líderes, né? Que esse é um ano profético do que, igreja? Da providência. E também nós estamos debaixo de uma palavra profética liberada na Sarah Conference, que fala sobre sabedoria. E eu acredito, igreja, que para todo problema que você passa, que eu e você nós passamos, existe uma sabedoria que Deus quer nos dar para resolver esse problema, né? E quando você tem sabedoria, quando você tem a sabedoria que te traz direção, que te traz o norte, você vai conseguir vencer as lutas da sua vida. Posso ouvir amém? E hoje vamos falar, o tema da palavra de hoje é a plenitude e a semeadura do universo. Quantos aqui acreditam, igreja, na semeadura, na lei da semeadura? Quantos acreditam, igreja? Eu acredito muito nisso. A Bíblia fala que tudo que homem semeia, certamente ele colherá. Então existe algo de Deus nessa questão da semeadura, né? E um dos misteriosos relatos da Bíblia, no livro de Gênesis, diz sobre o encontro de Abraão com Melquisedeque, que era o rei de Salém. Nós vamos ler esse texto hoje, vamos falar justamente disso, que é a primeira menção da raiz da palavra paz, que é Shalom, né? Que a Bíblia menciona. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 14. Gênesis, capítulo 14. Versículo 18 ao 24. Vamos ler a palavra de Deus. Diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e a abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo seu Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dai-me a mim as pessoas e os bens, toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, esses que tomem a tua parte. Vamos lá, igreja. A cidade de Sodoma e Gomorra foi para onde Ló foi com a sua família. Eles foram atacados, né? Eles foram invadidos, eles foram vencidos, seus habitantes foram levados cativos, foram levados prisioneiros. E é interessante porque não havia esperança a não ser Abraão, né? E o seu pequeno exército. E aqui conta a história justamente porque Ló, que era sobrinho de Abraão, ele foi para Sodoma e Gomorra, a cidade do pecado. E Ló, ele foi por iniciativa própria, ele decidiu ir, né? Ele tinha algumas divergências com os pastores de Abraão, alguns conflitos, e ele decidiu então sair de perto do seu tio Abrão e foi para a cidade chamada Sodoma e Gomorra, uma cidade idolatria, uma cidade que tinha vários deuses, uma cidade que as pessoas viviam para a carne, pessoas viviam na prática da carne, viviam no pecado. É interessante isso, igreja, porque ele fala que ele estava com Abraão, tinha uma vida com Abraão, ele estava com seu tio, mas devido às divergências que tinha com os pastores de Abraão, ele decidiu ir para Sodoma e Gomorra. Deixa eu te falar um negócio, igreja.
nenhum problema que você passa dentro da igreja é justificativa para você sair dela. Amém? Porque a igreja é lugar de gente imperfeita, a igreja é lugar de pessoas que têm suas limitações, que têm seus problemas, que têm suas crises. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Dia após dia o Espírito Santo de Deus está mudando algo dentro de nós, sabe? Está trabalhando no nosso interior, em nossas emoções. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas saem da igreja por causa de problemas. Problema com a liderança, problema com o pastor, problema com o discípulo, problema com o líder, problema com a igreja. Você tem que aprender o seguinte, a lidar com os problemas que você passa. Amém? Porque se nós tivermos essa prática de sair do lugar onde nós estamos por causa de problema, a gente não vai parar em nada. A gente não para no trabalho, a gente não para no relacionamento, a gente não para muitas vezes no relacionamento com nossos pais, a gente não vai parar num projeto que você tem. Sabe por quê? Porque aonde tem indivíduo tem problema. Aonde tem gente tem problema. Se você casar, você vai ter problema. Se você for trabalhar em algum lugar, você vai ter problema. Então, o que Ló fez aqui? Ele quis sair de um problema e ele foi para um problema muito maior. O pastor Domingo Gomorra, que representa para nós aqui o mundo, né? Que representa para nós aí viver fora da presença do Senhor. Mas só para trazer clareza para você aqui, né? É interessante que muitas pessoas pensavam que até, sabe, o fato de Abrão ir lá com o seu exército era uma atitude muito nobre de Abraão. Abraão não tinha necessidade de ir lá, até porque Ló, ele foi por conta própria. Ele decidiu falar assim: eu não quero mais saber de estar aqui contigo, e ele saiu, ele foi embora. E a atitude de Abraão e de seus soldados foi uma atitude muito nobre. Por quê? Porque eles esqueceram das indiferenças, eles arriscaram a própria vida para salvar Ló e sua família. E a Bíblia fala que apenas 318 soldados de Abrão, treinados na sua casa, venceram o exército de 5 cidades. Eles prevaleceram e trouxeram todas as pessoas e os despojos. Foi uma grande conquista. Então Abrão foi lá, guerreou, lutou, trouxe a vitória, né? Venceu. Só que é interessante, porque Abraão, ele não queria nenhuma recompensa, ele não queria nenhum despojo, porque ele foi lutar não motivado por aquilo que ele ia trazer de despojo. Ele foi lá lutar motivado para trazer o seu sobrinho Ló. E o que mais interessante, quando ele está voltando da batalha, acontece algo inédito. Gente, quero trazer uma linguagem aqui para você, uma linguagem meio espiritual. Eu quero que você entenda isso, porque quando você não entende algo de Deus, você é roubado. Quando você não compreende a palavra, a Bíblia fala, né? Vem o maligno e arrebata e retira aquilo que foi semeado no seu coração. E olha que interessante. Então, quando Abraão está voltando, algo inesperado aconteceu. Ele encontrou o rei que ele admirava muito, o rei de Salém, que era Melquisedeque. E a Bíblia fala que quando Abraão, ele encontra aquele rei, Abraão teve uma surpresa, porque ele não esperava encontrar o rei de Salém ali, Melquisedeque. E Abraão admirava muito Melquisedeque. Abraão, ele tinha como Melquisedeque como um mentor, uma pessoa que mentorava ele, uma pessoa que ele escutava a voz, ele sabia, porque Melquisedeque era rei, mas ele era sacerdote também. Então ele era um homem incomum naquela geração. Por quê? Porque aquela geração, uma geração que adorava outros deuses, era uma geração politeísta, tinha vários deuses, eram pessoas idólatras. Só que esse cara, Melquisedeque, ele era um homem diferenciado, ele era um homem que adorava o Deus Altíssimo, que ele era um homem que adorava o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então ali ele teve um encontro com Melquisedeque, Abraão. E acontece algo muito interessante, porque Abraão reconhecia que ele era homem de Deus. Abraão reconhecia a fé que Melquisedeque tinha, porque ele já tinha ouvido a voz inúmeras vezes de Melquisedeque.
E após voltar daquela batalha, Melquisedeque faz uma oração. Vamos ler o texto novamente. Gênesis 24, 14, 18. Diz o seguinte: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. Está ali, irmão, abençoando a vida de Abraão. Ele está ministrando na vida de Abraão, né? Está abençoando. E no próximo versículo ele diz: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Olha que forte isso. Sabe de uma coisa? Abraão até aquele momento pensava que ele tinha vencido aquela batalha com as suas próprias forças. Abraão ele tinha pensado que ele tinha tido êxito naquela batalha com as suas próprias forças. Só que Melquisedeque, quando estava ali orando e colocando a mão sobre ele, e impondo as mãos, fazendo aquela oração, ali Abraão, ele teve o entendimento que quem deu a vitória para ele foi Deus. Qual é o entendimento que você tem quando você vence, igreja? Qual é o entendimento quando você tem quando você enfrenta uma batalha e você avança, você conquista? Sabe, eu tenho algo na minha vida que a palavra de Deus fala que tudo é para a honra e glória de Deus. E eu não posso atribuir as minhas vitórias somente para mim. Eu não posso olhar somente para aquilo que eu alcanço e falo: olha, foi o Gustavo, fui eu que consegui. Sabe, é mérito seu. Sim, não estou desmerecendo você pelas suas batalhas que você vence, mas igreja, nunca na sua vida esqueça disso. Todas as suas vitórias, você precisa glorificar o nome de Deus através delas. Você precisa entender que o que você conquista muitas vezes, o que você, sabe, vencer, o que você enfrenta, você naquela luta, naquela batalha, você vence. Olhe para Ele primeiro. Tem entendimento que Deus te deu a vitória. Às vezes nós somos muito naturais e nos perdemos nisso. E queremos e pensamos que tudo é nossa força, do nosso intelecto, do nosso conhecimento, é na força do nosso braço, é na força da nossa energia. Claro, também. Mas eu quero que você entenda, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Igreja, Deus te coloca em lugares certos, Deus te coloca com pessoas certas, Deus te dá a luz, Deus te dá entendimento, Deus te dá direção, Deus te incomoda, o Espírito de Deus pesa em você quando não é para você fazer alguma coisa. E eu quero que você entenda, igreja, que tudo que você vence, tudo que você conquista, glorifica o nome do Senhor. Amém? Glorifica o nome de Deus através dessa vitória. E naquele momento ali que o rei Melquisedeque estava ali abençoando a vida de Abraão, Abraão olhou e falou: opa, calma aí, foi Deus que me deu essa vitória. Foi Deus que me concedeu essa bênção de ter vencido. Porque ele só tinha 318 soldados, irmãos. E ele lutou contra 5 cidades. E ali ele começou a entender, a compreender, porque ele tinha recebido uma visitação especial e sobrenatural naquele instante, através daquele encontro com o rei, com o sacerdote Melquisedeque. E naquele instante, presta atenção, naquele momento, ele diz aqui, pode no versículo lá que a gente parou de ler. Naquele momento, ele tomou uma decisão de semear o dízimo a Deus. Escute, tudo que você conquista e você sabe que ali tem a mão de Deus, você tem que entender, você precisa ter um posicionamento diferente diante do altar. Tudo que eu recebo, eu tenho entendimento de Deus, que foi Ele que me concedeu.
todas as minhas bênçãos, todos os meus milagres, tudo. Minha filha, quando nasceu, eu entendi que foi Ele. Pastor, mas foi o Senhor que gerou com a sua esposa? Sim, mas antes de ser minha e da minha esposa, pertencia a Deus. Eu levei ela para o altar e apresentei: Senhor, está aqui a tua filha, está aqui minha filha. 3 meses, a Laura nasceu agora, vai fazer 1 mês sábado. Quando ela fizer 3 meses, eu vou levá-la diante do altar novamente e vou apresentar ela a Deus Todo-Poderoso. Por que eu estou falando isso, igreja? Nós precisamos ter uma visão clara de como devemos viver nessa terra, de como eu e você devemos nos comportar diante do altar do Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Abraão, ele não imaginava que aquele gesto de semear aqueles despojos a Deus se tornaria um princípio para todas as gerações, e chegou até nós, igreja. O dízimo veio daqui. Aqui foi constituído o princípio da semeadura, através de Abraão, nesse momento aqui com Melquisedeque. E se você olhar mais profundo a palavra, você vai ver que existe uma transmissão de graça por intermédio da semeadura da bênção de Deus. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, que diz que pelo meio do ato de dizimar, o menor se conecta ao maior. Entenda uma visão espiritual da igreja. Entenda. Toda vez que você deposita algo na casa de Deus, você está se conectando com aquilo que Deus tem para você através do altar. A gente tem que entender isso. Quando você vai casar, você precisa entender o que você está fazendo no casamento, no altar, na igreja. Muitas pessoas não entendem o que é casar na igreja. E casamento é uma atitude totalmente espiritual, irmão. Não sei se você, mas se você consegue, se você for reparar em todas as, falando um casamento cristão, né? Se você for reparar em todos os momentos de um casamento, é algo muito profético. Não é algo natural, igreja, isso aqui é algo profético. Eu me lembro do meu casamento, quando eu entrei com a minha esposa, e ali, ela entrou, eu entrei, depois a minha esposa entrou, aí teve um momento que o pastor pede para os pais ficarem em pé, levantar as suas mãos e abençoar. Algo profético. Ali é o pai e a mãe liberando os filhos a prosperar, a ir além, a bênção dos pais. Aí tem o momento da ceia. Por isso, irmão, quando você pensar em casar, pense de uma forma espiritual, não pense somente no natural, não. Eu quero casar com aquele menino porque ele é bonitinho, né? Porque é isso. Não, irmão, existe um propósito, e você tem que procurar a pessoa pelo propósito, não pela beleza. Você tem que procurar a pessoa pelo aquilo que ela quer conquistar, pelo aquilo que ela quer viver lá na frente, não somente pelo momento. E a gente escolhe muitas vezes pelo momento. E o fato de muitas pessoas também não serem fiéis a Deus, porque elas olham para o momento. Elas não têm uma visão macro da vida. Elas têm uma visão muito, muito do dia, muito do momento, muito focado no momento, focado no hoje, focado naquilo que ela pode fazer hoje. E eu quero dizer para você, irmão, quem vive com Deus precisa ter uma visão de futuro. Quem caminha com Jesus precisa ter uma visão de futuro, porque a Bíblia fala sobre fé, e o justo viverá pela fé. E viver pela fé, igreja, não é viver sob uma ótica do hoje, não é viver uma ótica de que eu tenho que fazer hoje, amanhã, isso, aquilo, outro. Sabe por quê, irmão? Quem vive pela fé tem que viver olhando lá para frente. Abraão foi um homem que viveu pela fé. Deus falou que ele ia ter filho. E ele falou a ele quando ele tinha uma idade que ele poderia ter filho, mas ele foi ter um filho depois de velho. Por quê? Porque ele teve que viver pela fé. Quem vive pela fé não se perde no meio do caminho. Agora, muitas pessoas que não vivem pela fé, vivem no momento, se perdem. Ló, ele decidiu por uma atitude de um conflito, de uma crise. Vou para Sodoma e Gomorra, vou para a cidade do pecado. E muitas pessoas têm feito isso, infelizmente, nessa geração. Pessoas que vêm para a igreja, se convertem, têm uma vida com Deus, e de repente acontece algo, ou deixa de acontecer, ou não acontece aquilo que elas gostariam. O que elas fazem?
vão embora. Não estão vivendo pela fé. Fé é perseverança, irmão. Fé é persistência. Fé é você continuar no altar, continuar em Deus, mesmo você não tendo aquilo que você gostaria, mesmo você não recebendo aquilo que você recebeu, que você gostaria de receber naquele momento, mas você continua crendo, você continua acreditando, você continua buscando, você faz sua campanha, você vem para o altar, você participa da célula, você está no discipulado, mas você entendeu que você tem que andar pela fé. Você tem que caminhar pela fé. Amém? E o princípio da semeadura exige de nós a fé, a paciência. Viver com Deus, igreja, é viver sob uma ótica de paciência. Você tem que saber esperar. Uma coisa que o cristão precisa aprender na vida é saber esperar. Só que a gente não aprende isso. A gente não aprende isso na sociedade que a gente vive. A gente não aprende isso na mídia. Muitas vezes a gente não aprende dentro da nossa casa. Nós somos muitas vezes treinados na nossa mente a querer tudo da nossa forma, do nosso jeito. Isso acontece dentro de casa. Um filho chega para o pai: pai, eu quero isso. O pai fala: não te dou. Vira um peteco, né? Não é assim, gente? Aí bate o pé, pá. Aí tem pai que faz o quê? Para não ficar com aquele choro do menino: não, toma esse negócio lá pro menino. Isso é errado. Não ensina a criança a esperar o tempo certo, a hora certa. Eu lá em casa, a pastora, ela gosta. A pastora, criança assim, né, gente? Criança quando sai, ela quer comprar tudo. E às vezes ela vai com a pastora para algum lugar e ela volta cheia de coisa. E eu já sou mais racional. Rapaz, eu chego com a Vitória, ela vai no mercado comigo. E eu sei, eu conheço minha filha, né? Quando eu falo com ela no mercado, ela fala que quer isso porque ela quer alguma coisa. Aí eu falo: tá, você vai. Quando eu chego no mercado, a primeira coisa que eu falo para ela: o papai te trouxe no mercado, meu pai não vai comprar nada para você. Aí ela passa aquelas prateleiras que ficam na altura da criança. Não sei se você já percebeu isso, né? Os doces que são na altura, bem na altura da criança, assim, ó. A criança pode cheirar o negócio, né? Aí ela chega, olha para mim: pai. Aí olha o docinho, olha para mim. Só que a gente tem que ser, irmão, porque senão a gente não vai ensinar a criança. Gente, nós temos que entender que se você não souber esperar, você muitas vezes está fadado a não aguentar a pressão e ir embora da igreja. Muito se fala, mas pouco se acredita. Muitas pessoas acreditam que Deus é um Deus de milagre, mas muitas pessoas não estão dispostas a ter a fé, a paciência para o milagre chegar na vida delas. Porque a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Deus te ama como ama um irmão, como ama um pastor, como ama um líder, como ama uma pessoa. Deus te ama, irmão. E o amor de Deus não é um amor simplesmente de falar: eu te amo tanto, meu filho. Não, o amor de Deus é expresso através de atitude, de ações. Deus tem o melhor para a tua vida, irmão. Deus quer te abençoar, Deus quer te libertar, Deus quer te curar, Deus quer te sarar. A Bíblia fala que Jesus veio para trazer uma vida em abundância aqui nessa terra. Você tem isso disponível para você. Você tem isso. Mas a questão é o quanto você está disposto a ter atitudes para vivenciar aquilo que você quer viver. Quanto você está disposto? Porque quando eu entendo, quando a gente lê essa história aqui de Abraão com Melquisedeque, queridos, essa é uma experiência sobrenatural que eles viveram. É uma correlação entre as sementes e as bênçãos que foi estabelecida. Ou seja, aquele homem, ele carregava algo na vida dele. Aquele homem, ele era um homem que carregava algo espiritual na vida dele. E ele veio ali para ministrar, para abençoar os seus dotes, as suas heranças espirituais sobre a vida de Abraão. E Abraão ali recebeu aquela oração. O que eu quero dizer para vocês, igreja? Eu quero que você entenda que você precisa ter esse entendimento a respeito de semeadura, a respeito da sua vida com Deus, e entender muito isso, e levar isso a sério, a compreender qual a atitude que você precisa ter diante do altar do Deus Todo-Poderoso. Irmão, nós estamos aqui, esse lugar aqui é o lugar do teu milagre.
Esse lugar aqui é o lugar de tudo aquilo que você precisa. Aqui é o lugar que Deus desce para ouvir a tua oração, que anota os seus pedidos de oração. Aqui existem anjos que estão trabalhando por você. Só que muitas vezes nós temos um entendimento muito errado sobre a igreja. Olhamos para o homem. Irmão, não olhe para o homem somente que está aqui, não. Olhe para o Deus que você serve neste lugar. Amém, igreja? Olhe para o Deus que você se entregou, entregou a sua vida, entregou a sua caminhada. E é esse Deus que vai te honrar. É esse Deus que vai te abençoar. Eu entendo muito isso, igreja. Eu compreendo. Uma coisa que eu tinha antes de me converter, eu tinha muito preconceito com essa questão da semeadura. Eu tinha muito preconceito. Eu julgava demais, porque a minha ótica era uma ótica distorcida através de pessoas que estavam lá fora. Quem fala mal não é fiel a Deus, igreja. Quem mete o pau lá fora não é fiel a Deus. Eu escutava essas pessoas que estavam lá fora, que não viviam, que não entendiam, porque é fácil criticar, né, gente? A vida tem mais crítico do que qualquer outra coisa. As pessoas estão mais preocupadas em falar besteira, em falar mal. E a mídia, ela corrompe a gente, né? É tanta coisa, tanto escândalo. Mas eu falei, rapaz, e quando eu me converti, rapaz do céu, eu mudei minha mentalidade. Eu falei, o que o Senhor espera de mim? O Senhor espera de mim ser um homem de Deus, fiel. E Deus falou, meu filho, é isso. A Bíblia fala, honrarei aqueles que me honram. E eu entendi que existia uma responsabilidade que estava sobre a minha vida, que não estava sobre a vida do meu líder, que não estava sobre a vida do meu pai, que não estava sobre a vida da minha esposa, é minha. Eu entendi que eu precisava ser fiel a Deus. Eu precisava honrar o altar em que eu era plantado. E é interessante que quando me converti, vocês conhecem a história, eu perdi tudo que eu tinha. Eu perdi tudo, mas eu não perdi minha essência. Eu continuei sendo fiel a Deus. Porque acreditei que Deus era um Deus da minha vida, que Ele ia me restituir. Eu perdi tudo que eu tinha, ao ponto de não ter dinheiro nem para ir para gasolina, para ir para a igreja. Não tinha, sabe, eu ficava em casa orando ali. E eu me lembro uma vez que o pastor pediu uma oferta, o bispo de Lucas pediu uma oferta, eu não tinha que ofertar, e eu chorei, porque eu entendi o que era semeadura. E dentre muitas perdas que eu tive, né, perdi também as gestações, meio da pastora, a gente perdeu muitas, só que na 7ª gestação, Deus nos abençoou. E eu quis honrar a Deus, fiz uma oferta de sacrifício na Sarah Conference. Por quê? Porque eu entendo, igreja, que tudo que eu tenho vem de Deus. E a minha gratidão, a gratidão que eu tenho por Deus, não é falar obrigado, igreja. A minha gratidão, ela precisa ter atitude. E eu vim no altar, depois de ter minha aliança, depois de ter meu compromisso. Interessante que eu falei para a pastora, a gente estava conversando com a pastora, eu falei, amor, eu preciso fazer uma oferta alta nessa Sarah Conference. Aí eu falei o valor para ela, falou, mas é muito, ela falou, é alta, né? Ela não falou, né, falando para não fazer, ela falou, é alta, né? Aí eu falei para ela, amor, eu preciso fazer. Por quê? Porque eu entendo que foi Deus, eu entendo o meu posicionamento que eu tenho que ter diante do altar de Deus. Então, igreja, eu quero que você entenda isso, porque esse é um princípio que Abraão viveu e que ele trouxe para nós. Tudo que você precisa, presta atenção, igreja, o teu milagre vem primeiro do altar para depois vir para a tua vida. Amém? Levanta a sua mão e fala assim, a minha bênção é liberada no altar, depois ela vem para a minha vida. Entenda isso, pelo amor de Deus, compreenda isso em nome de Jesus. A Bíblia fala no livro de Êxodo, aonde fizer celebrar o meu nome, igreja, eu virei e te abençoarei. Quando você tem esse entendimento, a forma com que você lida na igreja é diferente. Você tem temor, você tem respeito, você tem devoção.
A sua atitude diante do altar é uma atitude, igreja, de temor. Eu compreendo o que é o altar para a minha vida, e por compreender o que significa o altar, eu tenho reverência, eu tenho compromisso, eu tenho aliança. Você sabia que quando a Bíblia diz buscar o reino dos céus em primeiro lugar, e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado, sabe onde você busca o reino dos céus? É no lugar onde você está plantado, é aqui. Amém, gente? E Jesus Cristo, Ele validou essa doutrina. Quando Jesus estava sentado ao lado do ofertório do templo, Ele percebeu uma forma que as pessoas traziam suas sementes. Jesus estava sentado numa cadeira, aqui é o altar, né? Aqui é o lugar das ofertas. Jesus estava sentado no templo, vendo as pessoas fazendo suas contribuições. Muitas pessoas davam valores altos, mas a Bíblia fala que algo aconteceu de forma fantástica. Uma viúva deu a menor semeadura, mas porém a maior. Aquela mulher, ela tinha 2 denários e ela entregou tudo no altar. Ali está o exemplo verdadeiro de adoração, igreja. Tudo que ela possui, por mais pequeno que seja, que foi, né, aquele momento, ela trouxe tudo que possuía no altar. E Jesus chamou a atenção de Jesus. Jesus parou e olhou aquela atitude. Ele falou com seus discípulos. Então, igreja, quem muito ama, muito semeia. Quem pouco ama, pouco semeia. Deus não pede para nós, igreja, dinheiro, Deus pede semente. E eu estou aqui para trazer clareza para a tua vida. Sabe por quê? Você precisa olhar para o altar com um olhar diferente. Você precisa olhar para a igreja com um olhar diferente. Você precisa ter uma dimensão nova na tua mente sobre o que significa a igreja na minha vida. Como é que você vem para a igreja? Você vem com a igreja com expectativa, você vem com a igreja com o coração aberto, você vem com a igreja cheio de fé, paz, aqui vou ver meu milagre, aqui vou ter colheita, aqui vou ter resposta, ou você vem para a igreja só por vir? Ah, eu vou para a igreja porque o meu líder me chamou, vou para a igreja porque eu acho legal, acho bacana, eu vou para a igreja, sabe, porque, nossa, eu acho legal o ambiente, né, a música, gosto do louvor, gosto da adoração. Não, você tem que vir para a igreja, porque aqui é o lugar que você tem encontro com Deus, aqui é o lugar que Deus fala contigo, aqui é onde você recebe fé, aonde você tem aliança, onde você tem compromisso, aonde você vem para falar para Deus: Senhor, Tu és o meu Deus, eu sou o Teu servo, e eu estou aqui sangrando, eu estou aqui dando o meu melhor, eu estou aqui, sabe, me sacrificando, porque eu creio que o Deus que eu sirvo é o Deus que vai mudar a minha história, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então essa era a palavra que eu queria trazer para o seu coração. Compreenda o que significa o altar de Deus. Você tem um altar na sua casa, onde você ora, onde você apresenta a sua vida diante do Senhor, mas o altar da igreja é um altar diferente. A palavra de Deus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Igreja, existem batalhas que você vai vencer somente como igreja, somente aqui, ó, no altar, guerreando, orando como igreja. Nós estamos aqui para orar como igreja. Posso ouvir amém? E eu quero debaixo dessa palavra que você possa preparar o seu dízimo, a sua semente, a sua oferta, e entender. A Bíblia fala no livro de Levítico: os dízimos são santos ao Senhor, são consagrados a Deus. Dízimo. Glória a Deus. Feche os seus olhos, igreja. Quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar a sua vida diante do Senhor. Eu quero orar por cada pedido, cada pessoa que está participando da campanha. Quero que você venha aqui na frente. Assim como Abimeleque, Melquisedeque, quer dizer, orou e abençoou a vida de Abrão. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero declarar a unção de Deus. Traga os seus pedidos de oração. Pastor, não tenho um filipeto, mas eu tenho um pedido de oração. Vem aqui no altar. Venha colocar a sua vida diante do altar, para a gente orar pela tua vida, orar pelas tuas causas. Em nome do Senhor Jesus. Isso. Vai orando, vai colocando os seus pedidos diante do altar. Você está diante do altar do Deus Todo-Poderoso. Aqui há milagre, igreja.
Aqui o poder de Deus é manifesto. Aqui Deus libera os anjos para trabalhar em teu favor. E fala assim: Senhor Jesus, eu creio no teu poder. Eu creio, Senhor, que o Senhor é fiel e permanece fiel na minha vida. Eu tomo posse da minha bênção, do meu milagre. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que a resplandeça a face sobre ti, que te traga paz. Que o Senhor Jesus seja ao seu redor, para te proteger, guardar e prosperar os seus caminhos. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diga. Então encerrado, Deus abençoe a vida.